queria fazer uma pergunta para todo mundo aqui, que é uma pergunta que não sei se tem, se tiver a resposta eu vou ficar muito feliz em ouvir a resposta, porque eu não sei. O que vocês acham? A gente sabe que os jovens estão fazendo menos sexo do que as gerações anteriores, né? Isso é um dado estatístico, né? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Eu não faço a menor ideia. Eu tenho minhas elucubrações, mas eu não faço a menor ideia. Olha, posso começar? Manda lá, Lilian. Olha, eu também não tenho tanta ideia, tá? Mas eu posso inferir. Primeiro, assim, tirando pandemia, né? Pandemia a gente sabe que, pelo amor de Deus, né? Mas a gente vê que grande parte dos jovens, eles começam a ter um pouco mais de conhecimento, tá? Então, isso aí também varia de jovem para jovem, mas enfim, eles têm um pouco mais de conhecimento em relação à parte sexual do que antigamente. E talvez isso reprima um pouco, talvez, tá? Reprima um pouco essa parte instintiva, tá? E que a gente vê, os adolescentes não tem jeito, né? Hormônios à flor da pele, quero transar, eu quero masturbar, pelo amor de Deus. E sabendo, né, poxa, eu posso pegar uma doença, talvez, né, eu quero fazer minha carreira, não quero engravidar, talvez isso reprima um pouco, tá? Não sei, talvez. Não sei se a Bruna e o Alan têm alguma outra hipótese aí, eu posso dizer também outra coisa. Também seria hipótese, mas faz muito sentido, né? Eu acho que talvez os interesses podem ser outros, né? Desde muito novinho, então você vê jovens de 14 anos já tendo que tomar decisões para a vida como carreira, e isso leva muito tempo para a pessoa estudar e se dedicar, né? Então faz sentido olhar para esse tipo de necessidade mais do que outras, né? E também tem o fato de que talvez, além desses interesses mais de responsabilidade, também existam aqueles interesses relacionados a também tecnologia, mas voltada a jogos, né? Essas coisas mais lúdicas, né? Que tem chamado mais a atenção de jovens, né? Então, essa é a minha teoria, essa é a minha hipótese. Para mim, eu também associaria com a era digital e com acesso à rede social. E principalmente, acho que porque parte da questão do flerte, né, da questão do ser desejado, tem uma base que também é neurobiológica, também é uma coisa que a gente precisa, que é a atenção, que é receber validação. Para aspectos físicos, se sentir desejado, isso é uma parte importante de suprimento de uma necessidade, que hoje é suprida de outras formas em uma abundância, uma frequência e uma velocidade muito grande. Então hoje, por exemplo, a gente consegue, receber 150 admirações em 2 minutos. Então, uma coisa completamente desproporcional do que seria receber um flerte que deu certo. Que é difícil flertar presencialmente, né, gente? Envolve, enfim, várias coisas. Então, pensando um pouco até em termos de comportamento, a gente começa a ter um desbalanceamento do esforço necessário para acessar, teoricamente, essa necessidade, e do quanto a pessoa tem de recompensa. Mesmo que uma recompensa muito menos potente, uma recompensa ainda com uma questão aí muito mais superficial, né? Que não tem o mesmo efeito psicológico, biológico, mas que supre, e aí acaba tendo essa questão, né? Então eu pensei, e aí é uma hipótese minha também, gente, não consigo testar, infelizmente. Não, mas tem um dado que corrobora com a sua hipótese, que é 50% dos matches do Tinder não viram conversa. Olha só. Então supre uma função. É o gozo digital. Deu match, já gozou, já. Entendeu? Não precisa conversar, porque já teve aprovação. Então tira um pedaço importante da sexualidade, que é a validação, eu pensei. Então é isso. Acaba que você tem uma magnitude muito grande, porque assim, o comportamento ele é guiado por, dentre várias variáveis, né? Pensando em comportamento básico, esforço versus recompensa. Então você vai ter um esforço menor e uma velocidade, né, de recompensa. Eu não vou nem dizer magnitude, porque um match do Tinder é o mesmo que ser validado presencial. Mas o esforço para ser validado presencial é tão mais alto que isso acaba tendo esse tom, sabe? E o risco? Baixíssimo. Porque você consegue saber se a pessoa... Você não precisa saber se a pessoa gostou ou não, e aí só vai saber se deu certo se a pessoa curtiu você. Então tem esse pedaço, né? Então a gente vai ter aí, sei lá, que mais queixas de habilidades sociais daqui a pouco. Vamos ver.
Outra coisa que eu pensei também é a questão da forma como as pessoas não estão presentes. Então, a forma como a gente está o tempo todo lidando com um mundaréu, muita informação ao mesmo tempo, tira a gente da experiência presente. E isso pode, talvez, tirar a quantidade de habilidade das pessoas em conseguir tatear o tesão, talvez, não sei. E aí eu fico pensando que talvez pode ter essas duas coisas ali operando, mas hipóteses minhas, não sei como consigo testar. Não, faz todo sentido, né? A gente tava falando de pornografia agora há pouco, né? Pornografia, olha lá, pum, 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 tá lá, né? Altíssima magnitude, exatamente o padrão que é pregado que deveria ser, porque as mulheres e os homens têm exatamente o padrão do que é dito que deveria ser, não corpos reais. E aí você acessa muitos corpos que estão exatamente dentro de um padrão fabricado, né? As pessoas têm aquele corpo, né? Porque tem edição, enfim. E aí você então vai cruzando essas informações todas e aí você começa a perder o comportamento de transar, né? Porque acaba que sai da experiência, né? Perde completamente. Uma das coisas que está associado à impotência sexual no homem é o consumo de pornografia, né? A tendência de consumo de pornografia no homem é que ele é um comportamento adictogênico, né? Ele vai consumindo cada vez mais, ele vai consumindo um tipo de pornografia cada vez mais específico num determinado sentido de fetiche, porque uma das coisas que são excitantes no sexo de uma maneira geral e na pornografia especificamente, principalmente para o homem, é a novidade, né? Porque o homem tem esse comportamento mais explorador, né, do ponto de vista sexual. Então, o que acontece é que o cara fica viciado em buscar aquilo que é um estímulo muito imediato, muito rápido, e ele sempre busca novidade, só que tem um efeito de habituação. Então, o cara vai se acostumando, então ele vai buscando uma coisa cada vez mais extrema. Aí o que acontece? Depois de alguns anos, ele começa a broxar na cama com a mulher. Né? Que a mulher não tem 150, ela não vai virando 150 mulheres diferentes. E aí eu fico pensando, além da habituação, a forma como às vezes o sexo... É tipo uma droga, né? Inclusive já é classificado, né? Vício em pornografia já é considerado vício, né? Já entra na classificação de adictivo. E eu fiquei até pensando o quanto que essa questão toda, até foi uma fala que você falou, ficou na minha cabeça, eu deixei e agora voltou. Que era sobre a forma como... você me contou que as mulheres não, às vezes, quando elas estão mal, elas não querem sexo e os homens precisam de sexo. E aí esse precisa, tipicamente, começa a ter um tom não de a trazer um prazer, mas de remover uma sensação de desconforto. A maioria dos comportamentos repetitivos em excesso tem mais a ver com remover desconforto. E o desconforto não vai embora, porque a sensação de desconforto, você não lidou com a fonte do que está te trazendo um mal-estar. Você está lidando com um sintoma. O que vai acontecer? O comportamento vai aumentando, a dessensibilização acontece, você perde a reação, o seu corpo para de responder por aquele estímulo. E aí você vai buscando coisas cada vez mais radicais e aí a pessoa começa a perder, isso, funcionamento pessoal, funcionamento profissional, relacionamento, enfim, começa a ter consequências negativas. Às vezes a questão é só olhar e perceber o que está acontecendo, né? Mais do que se masturbar tanto.